Oi, gente, nós estamos aqui com mais uma entrevista no Radio Check. Dessa vez a gente trouxe a Raquel Lô, que é engenheira, né? Ela vai falar um pouquinho para vocês do que ela trabalha, tudo certinho, mas é um prazer enorme estar aqui com você. Você é uma pessoa assim que mudou a nossa perspectiva sobre algumas coisas. Então, Raquel, muito obrigada por ter topado. Você pode falar um pouquinho sobre você, esse espaço é todo seu. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando dessa entrevista aqui com as meninas do Entre Chicanes. Eu sou formada em engenharia mecânica e trabalho com automobilismo há 17 anos, acho que eu fiz 18 esse ano, na verdade. E eu tive a sorte de já começar na Stock Car, então eu estou todo esse tempo praticamente focada na Stock Car, mas já trabalhei com carros de Gran Turismo também. E sou apaixonada, descobri essa paixão na universidade e botei na minha cabeça muito nova que era isso que eu queria fazer da vida e que eu tinha que dar um jeito de trabalhar com isso. E aqui estou eu, quase 2 décadas depois, ainda completamente apaixonada por automobilismo. Ai, que bacana. É o que nos motiva, né? O automobilismo é muito por paixão. Se você não for apaixonado por o que você faz, em qualquer lugar também, não dá muito certo. Mas o automobilismo é a adrenalina, é a paixão que move a gente a gostar desse esporte tão incrível, né? Não, com certeza, você falou tudo, é isso. O ingrediente principal é paixão. Tá bom, vamos lá, vamos começar com as nossas perguntas. E assim, a gente se conheceu no projeto, né, da Amateis, junto com o Girls Tech Racing, e foi assim um projeto muito, muito, muito legal. A gente adorou, a gente, né, deu aquela volta, a track walk junto com vocês, aprendeu o que é isso. A gente até fez um plano sobre isso, foi incrível. Então, como que foi para você? De onde surgiu essa motivação para você fazer esse projeto? E conta um pouquinho como as outras meninas que também acompanham a gente, que querem fazer parte disso, podem entrar e fazer também ter essa experiência que a gente teve. Bom, eu acho que assim, um pouco da inspiração foi o começo para mim, né? Eu sempre fui muito agradecida sobre como o pessoal do automobilismo profissional me recebeu, me acolheu, me ensinou, porque quando você começa no automobilismo, eu diria que é uma das poucas profissões que não tem formação. Você pode estudar o quanto você quiser, mas nada vai te preparar para a vida na pista, né? Você tem que aprender errando, você tem que aprender batendo a cabeça na parede. Quando eu comecei, não tinha literatura, tinha pouquíssima, eram só livros importados de difícil acesso. Então, as pessoas que já estavam trabalhando no automobilismo há muitos anos me acolheram e me ajudaram. E me mostraram o caminho, né? Onde eu poderia aprender e crescer. Então, a inspiração vem muito dali. E ao longo dos anos, várias pessoas me procuravam, perguntando, né, qual o caminho, como começa. E eu via também que o acesso às pessoas, aos autódromos, a essa experiência, para conhecer de perto, né, era muito limitada. No máximo, a pessoa podia comprar um ingresso com um passo de visitação e ia passear ali no paddock um período de 1 hora, mas não ia, né, vivenciar o que é estar ali dentro do box, entender o que é o trabalho da equipe, como que é o trabalhar com carros de corrida. Então, eu sempre quis trazer essa proximidade. E primeiro eu comecei isso fazendo isso com estudantes no geral, né? Principalmente os estudantes que já são envolvidos com projetos universitários de competição. E eu vi assim como foi incrível a reação dos estudantes podendo vir passar um dia na pista com a gente, que nem vocês passaram, e as pessoas vinham assim de muito longe, assim como vocês também, né? E vinham assim com o maior prazer, né? Porque a gente não tinha nem como, eu nunca tive como ajudar financeiramente as pessoas a chegarem até mim. Então, eu ficava surpresa quando eu via as pessoas viajando 500, 600 quilômetros para estar ali. E muito bacana isso. E ao longo dos anos também, o movimento para atrair mulheres para o automobilismo, né, que hoje eu digo até que também entrou para o time de uma das minhas paixões, né, mostrar para as mulheres que tem espaço para elas aqui, que a gente pode falar sobre automobilismo, que a gente tem o direito de gostar, fazer, falar, sem se preocupar com as opiniões machistas que infelizmente ainda existem, né, de quererem dizer do que a gente é capaz ou não de fazer, né? E da onde é o nosso lugar.
Então, isso foi uma coisa que foi crescendo muito em mim. E vendo, assim, até todas esses novos grupos de meninas motivando, né? Meninas, né, falando e vendo automobilismo, que nem vocês, que nem o Girls Like Racing, que nem as Marias de Gasolinas, eu acho isso tão bacana. E foi assim, por coincidência, acabei me aproximando mais da Érica, porque é a pessoa que eu tive mais contato, né? Ela estava ali na Copa HB20, então eu falava, gente, tem uma mulher na pista, olha que emoção, tem uma mulher trabalhando na pista. Acabei me aproximando dela por causa disso, e aí descobri que ela era uma das fundadoras do Girls Like Racing, e aí surgiu a ideia de fazer essa parceria, né? Eu falei, não, vamos buscar na fonte, vamos buscar no nicho, trazer as meninas aqui para dentro, né? Para conhecerem, para poderem ter a oportunidade de falarem com os pilotos, né? De conversarem com os mecânicos, de verem o carro de perto. E foi assim que surgiu essa parceria, né? A ideia é essa, trazer mulheres para dentro do autódromo. E particularmente, assim, é uma experiência única que com certeza foi uma das melhores da nossa vida. As meninas também podem falar um pouquinho sobre isso, que assim foi incrível. E Olha, assim, vocês vão ser sempre muito bem-vindas, viu? Eu espero que a gente possa repetir a dose aí, quando a gente voltar no Velocitar ou até em Interlagos aí. Espero vê-las muitas vezes aí. com certeza, você pode deixar que qualquer oportunidade que a gente tiver para estar junto com vocês nesse momento, a gente vai estar. E bom, a minha segunda pergunta é um pouquinho já que você trouxe, né? Que é assim, você faz engenharia e é um ramo que, infelizmente, ainda é muito masculino, né? Uma sala de 40 pessoas, uma ou duas são mulheres. Então, é uma área assim muito masculina, né? Realmente. E como foi para você esse processo de querer fazer engenharia e continuar na faculdade, passar por todas essas dificuldades? Alguém te incentivou? Quem que foi que o seu maior incentivador assim para você seguir nessa carreira? Bom, eu sempre gosto de contar essa história quando eu estou fazendo palestra, principalmente para os estudantes, para ver se os estudantes se identificam, né? Tanto homens e principalmente as mulheres. Eu, na época do vestibular, eu acho assim que a gente fica se preparando tanto para o vestibular, para passar para uma universidade, que a gente não consegue tempo para pensar na nossa vocação, o que é que a gente gosta mesmo. Eu até acho que hoje em dia tem muito mais informação, né, na internet, no mundo, do que na minha época, mas eu estava completamente perdida. Eu fui por eliminação, eu sabia que não era humanas, eu sabia que não era biomédica, só sobrou exatas. O meu pai era engenheiro, então ele sempre vendia o peixe da engenharia, né? Falando que engenharia abria muitas portas, que eu ia conseguir trabalhar em diversas áreas. E como eu não sabia o que fazer, eu falei, bom, vou fazer engenharia. E saí colocando para cada universidade que eu prestei vestibular uma engenharia diferente, tão perdida que eu estava. Acabei passando para engenharia mecânica, gente, não foi uma escolha, foi assim, tipo uma loteria. E eu não tinha ideia do que eu ia encontrar. Mas assim, meu pai sempre falava, não, você se forma em engenheira enfim, você vai trabalhar na área que você quiser. Então eu nem me liguei tanto nessa parte de mecânica. Mas eu achei engraçado que quando eu falei que eu ia fazer engenharia mecânica, eu já sabia as pessoas, principalmente amigas, falando, o que vai fazer na engenharia mecânica? Elas não conseguiam nem entender o que era engenharia mecânica, acharam que eu ia abrir uma oficina para consertar carros. Eu falei, gente, não, tá muito longe disso. Até eu tinha noção de que a mecânica era, né, uma coisa muito mais ampla do que trabalhar com carro de rua. Mas não tinha pensado. Porque é isso, né? Em colégios mistos, né? E é sempre quase um meio a meio na escola, né? Não tem grande diferença. Eu não imaginava. Quando eu passei, quando eu fui lá, eu lembro, não vou esquecer nunca, minha primeira aula, no meu primeiro semestre, eu entrando na turma e completamente assustada, falando, gente, tem uma coisa errada aqui. Era exatamente isso que você falou. Eram 60 alunos, 4 mulheres, das quais só 2 se formaram. As outras 2 acabaram abandonando, assim, antes do ciclo básico acabar. E aí que eu fui começando a sentir na pele, né, essa desigualdade que tem, e tem até hoje, né? E eu diria que a engenharia mecânica é a campeã da desigualdade de gênero. E eu sinto, assim, muita tristeza
quando eu vejo que as meninas ainda passam na escola de engenharia muito do que eu passei há 20 anos atrás. Certas coisas ainda não mudaram o suficiente, sabe? E é muito triste isso. Eu fico assim torcendo para que, né, o tempo passe e o corpo docente vá mudando para ter pessoas mais jovens com a mente mais aberta, porque eu sofri muito com muito professor de pensamento retrógrado que realmente achava que a gente não tinha o direito de estar ali, sabe? Ou o que a gente estava fazendo ali. Era comum o professor virar para as alunas mulheres e falar que elas estão ali para procurar marido. Gente, para mim aquilo era uma coisa assim que eu esperava que ele tivesse falado para minha mãe ou para minha avó, mas não para as pessoas da minha geração. Mas infelizmente isso ainda acontece, né? Então, eu diria que foi um grande despertar para mim ter cursado engenharia mecânica, né? Ao longo da minha jornada lá, que foi longa, porque como eu comecei a trabalhar cedo com automobilismo, trabalhar viajando e continuar fazendo engenharia mecânica foi um desafio enorme. Então, eu acabei ficando 9 anos na faculdade de engenharia. Mas ao longo desses 9 anos, muita coisa foi, assim, abrindo os meus olhos para as coisas que precisavam mudar. E acho que a maior transformação que eu posso falar foi a minha, sabe? Eu mesmo percebi que o meu comportamento tinha que mudar, né? Que eu não podia mais rir ou aceitar as piadinhas dos meus colegas, entendeu? Que por mais que você saiba que não são assim maldosos ou para ofender, mas é ali que começa, né? Quando a gente aceita a piadinha de que mulher tem que pilotar fogão, ou que mulher não sabe dirigir, parece que você está concordando, né? Então, eu tive um despertar muito grande dentro da engenharia mecânica e o que foi me preparando para a vida no automobilismo, sabe? Apesar de ter começado praticamente junto, porque quando eu comecei a tocar eu ainda estava no ciclo básico, mas tudo que eu passava ali no dia a dia na universidade já me preparava para eu me posicionar, né, dentro do ambiente ali da Stock Car. Acho que o meu maior aprendizado não foi nem o que eu estudei de cálculo e física, etc. Foi essa parte, né, da luta aí das mulheres pelo direito de ir e vir e ser e querer e fazer o que quer e bem entender quando quiser, né? Com certeza. É um ambiente que a gente sabe que tem que mudar e que a gente tem que fazer a diferença, né? Não tem outro jeito. A gente que tem que ir, tem que incentivar as mulheres que estão nesse ramo e vamos para cima, porque agora a gente vai dominar. Isso Não digo aí, dominar, mas a gente vai, aonde quiser estar, a gente vai estar. isso aí. E bom, no nosso encontro lá no Velocitar, você disse que você teve uma experiência na Fórmula 1, que se não é a maior, é uma das maiores categorias do automobilismo no mundo. Então conta aqui pra gente como que foi essa experiência, o que você fez lá e, enfim, o que você sentiu quando você estava lá e falou, eu estou trabalhando na Fórmula 1. Gente, olha, eu acho que para mim hoje eu olho para trás e eu falo e às vezes eu acho que foi um grande sonho, sabe? De tão bacana que foi essa experiência. Foi o meu primeiro contato com o automobilismo profissional. Muita gente não sabe disso, mas começou ali. Eu já estava cursando a engenharia mecânica, que aliás, por sinal, voltou a falar que às vezes as pessoas se identificam. Eu achei muito difícil. Eu cheguei a trancar por um ano, porque eu achei que eu não ia eu achei que eu não ia ser capaz de fazer, porque eu sempre tinha sido boa aluna, e no meu primeiro semestre eu tomei pau em cálculo, e eu fiquei literalmente deprimida, eu entrei em depressão. Falei, gente, como assim? Tirei nota baixa, eu tirava 6, as pessoas falavam, nossa, nota é excelente. Para mim aquilo era uma ofensa, né? Mas não, na engenharia 6 é o novo 10. Eu falei, gente, não dá para aceitar isso. Cheguei a trancar por um ano e só continuei, né, depois, quando eu voltei, para dar uma segunda chance, porque eu conheci o projeto Baja, né, que os estudantes constroem e pilotam um protótipo off-road. E é ali que eu descobri a minha paixão. E dentro desse projeto, eu conheci um brasileiro que já estava trabalhando no automobilismo, já trabalhava na Stock Car, Fórmula Renault, Fórmula Renault e tinha outro também. Era outra Fórmula também. E em categorias aqui no Brasil, e tipo, eu achava incrível, né? E ele viu o meu entusiasmo, eu estava entrando, ele estava se formando, aí ele quis ir para fora realizar o sonho dele de trabalhar na Fórmula 1 e realizou, trabalhou na Fórmula 1, hoje ele está fez Fórmula 1, fez DTM, hoje ele está na Fórmula E.
E eu lembro que quando ele estava saindo, ele que abriu as portas para mim. Ele, quando a Toyota entrou na Fórmula 1, a equipe da Toyota, ele escreveu oferecendo ajuda de assistente local. E a princípio ele se ofereceu assim de graça. E a Toyota falou, não, a gente vai aceitar, mas a gente vai te pagar. E aí ele fez isso por um tempo, e todo ano ele ia passando a bola para um outro colega. Mas era assim, sempre gente que estava no final do período, então a pessoa fazia um ano essa experiência e passava. Quando ele passou para mim, eu estou no começo, então eu monopolizei esse emprego de assistente local para a equipe de Fórmula 1 da Toyota no GP do Brasil. Quem não sabe, a Toyota era uma das equipes com o maior orçamento, e o trabalho, ele era... Eu era assistente direta do gerente de logística. Ele começava a falar comigo em junho, pedindo as coisas para o GP, que normalmente era no final do ano, novembro ou dezembro. Então, assim, como eles são organizados, né? Era bizarro. E eu chegava lá eu ficava de segunda a segunda. Eu tinha que chegar antes da equipe e só sair depois que o último integrante da equipe ia embora. E eu ajudava ele com tudo, com os pedidos, com a organização. Eu ficava dentro do box da equipe. Como eu era do Rio, eles pagavam minha passagem, pagavam o hotel. Eu ficava no mesmo hotel da equipe, que era um super hotel 5 estrelas lá em São Paulo, o Grand Hyatt. E assim, era incrível. Tipo, ele me dava um uniforme completo, mala, mochila, tênis. Era incrível, assim, eu não sei descrever. E aí dentro, os primeiros dias eram o que eu mais trabalhava, né? E eu, obviamente, ao longo do ano, fazendo todos os pedidos. Mas quando começava o fim de semana, né, de quinta a domingo, não tinha muito o que fazer. Então, para mim, era praticamente uma curtição estar ali e aprendendo. E como ele sabia que eu era estudante de engenharia, ao longo dos anos, eu fiz isso por 6 anos. Ao longo dos anos, cada ano ele me botava para conversar com pessoas diferentes, né? Com os diretores, com os coordenadores, com os mecânicos, com os engenheiros. Eu fiz contatos de pessoas que eu tenho contato até hoje, sabe? Eu sei exatamente onde elas trabalham. Isso foi muito bom para mim, que eu pude trocar figurinha com essas pessoas ao longo de toda a minha carreira. Se eu precisava de um produto, se eu precisava de uma informação, uma dúvida sobre algum sistema de carro. Assim, foi incrível. O networking que eu fiz em todos esses anos trabalhando com eles foi incrível. Apesar de não ter sido um trabalho de engenharia, foi, assim, a realização de um sonho. E aí todo mundo me pergunta, poxa, mas você não tinha vontade de ir? Eu falei, nossa, tinha, muito. Naquela época, então, só que eu estava estudando, né? Naquela época eu tinha muito. Depois, né, depois que você vai pegando experiência e vendo a vida como ela é, hoje eu olho para o pessoal da Fórmula 1 e falo, gente, não dá para ter vida e trabalhar na Fórmula 1. Foi crescendo muito também, né? Hoje tem muito mais corridas do que tinha 20 anos atrás, é muito insano. É por isso até que tem uma rotatividade muito grande dentro das equipes, de certos cargos, porque as pessoas não aguentam, né? A vida familiar, eles têm relacionamentos virtuais. Os amigos que eu fiz lá, eles brincam, falam assim, não tenho panela em casa, porque eu nunca estou em casa. Quando a gente tem férias, a gente vai curtir em algum lugar, né? Mas, assim, incrível. E quando a Toyota saiu, né, da Fórmula 1, que fiquei arrasada, e assim, quando a Toyota saiu, quando a Toyota entrou, até fazia sentido ter um assistente local, porque a prestação de serviço era muito ruim, as pessoas não falavam inglês. Quando eu saí, que foi o último ano, 2008, já estava muito mais bem estruturado. Hoje, a organização do GP do Brasil ela é muito top, evoluiu muito. Então, nos últimos anos, eles nem precisavam de mim, sabe? Eles sempre me ofereciam o cargo mais por carinho do que qualquer outra coisa. Mas aí eu sabia que não dava mais para trabalhar assim, ajudando as equipes, entendeu? Até tem, se você for hoje no todo GP de Fórmula 1, eu vejo que tem pessoas que se oferecem, né? Fazem como trabalho voluntário, as equipes ainda aceitam, mas aí é outro esquema, realmente é um trabalho voluntário, eles não ajudam com passagem, com hotel, com nada. E aí eu também senti que para mim já não dava mais, eu também já estava num nível na Stock Car que não dava para eu ficar, como é que se diz, me ausentando a semana inteira para ajudar. Mas eu recebi um convite muito top também quando a Toyota saiu, que foi da comissão técnica. Em todo lugar que a Fórmula 1 corre, a FIA
tem o apoio de uma comissão técnica local. No começo era a CBA, depois a CBA saiu do GP do Brasil e foi criada uma associação de comissários técnicos. E aí o presidente dessa associação me convidou para ser comissária técnica do GP do Brasil. E aí eu falei, ótimo, né? Porque não tem mais a Toyota, mas eu vou continuar vindo aqui para o GP. E aí é só um trabalho só de quinta a domingo. E aí não precisava faltar de segunda a segunda, né? Aí ficou mais fácil, graças a Deus tive chefes que sempre apreciaram e compreenderam muito, né? Como era importante manter esse contato e estar lá e ver as coisas de perto, né? Essa parte, porque assim, é a meca da tecnologia em automobilismo, não tem como dizer que não é. Então tá ali, você aprende muito, você sai muito motivado, muito inspirado. E o mais legal de ter entrado para a comissão técnica é que na época da Toyota eu só podia ficar no box da Toyota. E você, como comissário técnico, você pode ficar em qualquer box. Você pode entrar em todos os boxes. Não a hora que você quiser, obviamente. Não olhar tudo que você quiser. Mas você tem acesso. E o trabalho ele é muito bacana, porque você chega, você tem que fazer uma vistoria inicial nos carros, checar se está tudo de acordo com os padrões que o regulamento pede. E depois você fica lá com uma prancheta, tendo que anotar tudo que eles estão fazendo. E se você não sabe o que eles estão fazendo, você tem que perguntar. Então, também é uma chance incrível de você conversar com os engenheiros, com os mecânicos, ver a evolução dos sistemas no carro, sabe? É incrível, é completamente diferente da Stock Car, né? Até você sacar o que é tudo, como que eles mexem em cambagem lá, como que eles fazem balança lá. Assim, eu não sei descrever, é uma experiência incrível que eu curto até hoje. Eu também já tenho mais de 10 anos na comissão técnica e todo ano eu digo que é a minha semana favorita no ano, né? É ir lá para poder ficar bisbilhotando os boxes da Fórmula 1. Não, e deve ser realmente incrível, né? A melhor semana, porque muita coisa, às vezes, que você vê lá, você pode ter uma ideia e trazer para Stock Car também. Esses contatos devem ser incríveis, assim, deve ser realmente uma experiência única. Espero que você fique mais 20 anos aí para a gente sempre ter uma brasileira lá na comissão técnica. Oi, agora é minha vez de fazer as perguntinhas para você. Primeiramente, muito obrigada. A Duda já falou várias vezes, mas sempre é importante agradecer mais uma vez. Muito obrigada por ter tirado um pouquinho do teu tempo para falar com a gente. Assim como lá no Velocitar, você também tirou um pouquinho do seu tempo para falar com a gente várias vezes, apoiou a gente muito bem. E eu vou fazer também as perguntinhas para ti e depois eu vou passar para a Nara, tá certo? Certo. Então, a gente foi agora para a Fórmula 1, viajamos para a Fórmula 1 e agora vamos voltar para Stock Car, tá bom? Assim, uma curiosidade que eu sempre tive, que foi inclusive um dos motivos de eu querer fazer essa pergunta, é que a gente sabe que você é engenheira. A gente conheceu a tua rotina ali no Race Weekend, né? No final de semana de corrida. Mas, assim, segunda a sexta, horário comercial, o que é que uma engenheira da Stock Car realmente faz? Você diz no fim de semana de corrida ou na oficina? Não, na corrida, na semana normalmente, assim, sem ser exatamente no final de semana de corrida. Então, eu trabalho tempo integral na oficina porque é o que eu acredito que mais funciona. Tem muita gente que trabalha de freelancer porque não aguenta viver só de automobilismo, né? Que eu falo que viver de automobilismo é viver de amor. Ninguém vai ficar rico. Então, mas eu tive experiência de trabalhar como freelancer e eu odiei porque você não participa de tudo, sabe? Você só cai de paraquedas no fim de semana. E aí você não tem aquele vínculo com a equipe, com os mecânicos. O maior segredo do carro de corrida é a preparação do carro. Eu diria que é 50%. 50% carro, 50% piloto. E às vezes mais o carro do que o piloto. Então, tá na oficina, poder participar de todos os momentos da montagem do carro, do desenvolvimento, do que pode mexer, do que não pode mexer, você criar esse vínculo de família mesmo com os mecânicos, né, onde você conquista o carinho, o respeito dos seus colegas, isso dá um resultado enorme numa equipe de competição. Então, eu amo trabalhar a tempo integral na oficina e eu acho que é onde traz o seu maior resultado e onde você pode exercer mais a sua função de engenharia. Apesar de que eu vou falar agora também ser uma grande frustração para todos os estudantes de engenharia,
Na Stock Car, o regulamento é muito rígido, não tem projeto, a gente não projeta nada do carro, o motor é lacrado, o câmbio é lacrado, é assim, a desilusão do engenheiro. Mas, obviamente, os engenheiros também são feitos para fazerem muitos controles minuciosos. Então, o que que eu faço assim no dia a dia da oficina? Eu com os outros engenheiros da equipe também, os mecânicos, a gente tem que controlar absolutamente tudo. Revisar amortecedor, suspensão, tem que revisar o carro inteiro após a corrida. A gente revisa no fim de semana de corrida e a gente revisa na oficina também. A gente tem controle de, vocês terem uma ideia, de todos os parafusos do carro. E de evento para evento, tem parafusos que tem que trocar, ou de 3 em 3 corridas, ou de 4 em 4 corridas. Então, tem todo esse tipo de controle. A gente está sempre controlando o peso do carro, porque é que nem as mulheres depois do 40, né? Ele adora engordar. Então a gente tem que ficar controlando assim tudo. Quando o carro bate, conserta a fibra e adiciona material, e aí tem que trocar, comprar peça nova, manter ele magrinho, e isso dá um mega trabalho. A gente também faz estudos de setup, né? Toda vez que a gente vai numa pista e a gente tem um resultado numa corrida, a gente gera milhões de dados para a gente analisar, né? Então, o que que o engenheiro faz? Ele volta no fim de semana de corrida, pega toda a informação que foi gerada, literalmente toda, e começa a destrinchar, processar, fazer planilha, fazer relatório. Então, a gente tem um banco de dados gigante na oficina, estou sempre estudando para a próxima corrida, né? Obviamente, quando a gente volta, a gente faz os relatórios de tudo que deu certo, tudo que deu errado, e a gente já vira a página e começa a olhar para frente, né? Eu agora já estou estudando e olhando o Velopark, né? Para me preparar para ir para lá. E a gente compara resultados, tempos de volta, qual foi a maior dificuldade dos nossos pilotos na última vez que eles estiveram por lá, tem toda essa parte de estudo, né? O que toma muito parte do meu tempo, que eu acho que até falei para vocês lá na pista, são os pneus. Me toma um tempo na pista, me toma um tempo na oficina também, porque a gente tem que fazer a medição, a análise, o controle. Eu controlo absolutamente tudo dos pneus. Cada momento que ele andou, em que posição do carro que ele andou, quantas voltas ele deu naquela posição, em qual pista, quanto gastou toda vez que ele andou, e obviamente correlacionando isso a outros itens, né? Tipo a pressão que eu estava andando, a cambagem que eu estava andando. Então, assim, eu diria que é um parque de diversões sem fim. Você tá na oficina, né? Porque você tem milhões de números para você ficar torturando, gerando relatórios e trocando ideia com os outros engenheiros e acompanhando os mecânicos ali, vendo o que a gente pode melhorar no carro. Sempre está tendo alguma mudançazinha no regulamento, ou alguma mudança no carro que a gente tem que acompanhar. E é praticamente isso que eu faço no meu dia a dia. Bem interessante. Eu lembro muito que você falou que assim que os carros eles param, assim, entre uma volta e outra, entre um treino e outro, alguém vai lá, tira todos os dados, vocês recolhem os dados, analisam os dados. Para mim, isso por si só, eu já pensei no trabalhão que era, porque são 2 carros, são 2 pilotos, enfim, são 2 problemas, né? Então eu imagino que não seja uma coisa tão fácil. Mas eu acho muito legal, a gente não tem muita informação de como é que é uma semana numa equipe de corrida. Então, se a gente puder trazer esse pouquinho de informação, já é muito bom. Agora eu vou fazer minha segunda pergunta, que assim, a gente conheceu desse projeto do Girls Like Racing, a gente já percebeu, encontrando você, falando com você agora, como essa presença feminina é muito importante para ti, principalmente por tudo que você passou. E assim, o que é que você espera no futuro da presença feminina no automobilismo? Eu imagino que para ti seja muito importante ter todo esse projeto que vocês têm, toda vez irem meninas novas, como você falou. A gente não tem um acesso muito fácil, a gente ainda sofre um pouquinho de preconceito, né? Mas é como eu falei, como eu sempre falo, na verdade, a gente está mudando o mundo uma menina de cada vez. Isso Uma mulher aí. de cada vez indo na pista. Então, assim, o que você espera, se você pudesse desejar hoje, assim, qualquer coisa do mundo das mulheres entrando no automobilismo, o que seria? Olha, o meu sonho é que esse número, né, das mulheres no automobilismo cresça assim exponencialmente e que um dia a gente possa ter um grid assim bem dividido, sabe? Com no mínimo uns 40% de mulheres ali, não só pilotando, né? Porque eu sinto muita falta de ter uma mulher representando a gente na pista também, apesar de sempre ter uma ou outra ali em cada categoria, né?
mas eu queria que tivesse no mínimo umas 5 em cada, né? E principalmente nas maiores, tipo a Stock Car, eu sinto muita falta da Bia correndo, né? Podendo estar ali representando a gente. Estou feliz que ela está na TCR. Então, o meu sonho é esse. E assim, o que eu estou podendo fazer para puxar, para ajudar, para apoiar, para elas não se desanimarem, né? Para elas ficarem ali, sobreviverem ali, eu vou fazer, porque eu não sei, tipo, eu sinto falta de ter mais mulheres ali, entendeu? E eu, hoje, com toda a experiência que eu tenho, eu sei exatamente quais são os desafios, e como contorná-los, né? Então é isso que eu gosto de falar, meninas, estou aqui, vem falar comigo, eu já passei por isso, para tudo tem um jeito, entendeu? Você só tem que saber se vocês querem mesmo. Que frustração vai ter, queda vai ter, erros vão ter, isso é normal para todo mundo. Aqui quando a mulher erra, né, tipo, é uma falta grave. Mas é isso, né? Preparar para poder passar por isso e saber o que esperar, entendeu? E preparar principalmente o nosso psicológico. Acho que o maior inimigo das mulheres, né, no automobilismo ou nesses ramos que são predominantemente masculinos, nós somos nossas maiores inimigas, que a gente se põe uma pressão incrível. E eu odeio ser a única, sabe? Eu gostaria muito de poder dizer que tem mais mulheres e, enfim, que a gente vai dominar o mundo realmente. Sonho com uma equipe só de mulheres mesmo, inclusive as mecânicas ali, entendeu? Acho que eu vou até começar a bisbilhotar aí nos crossfits aí, ver se eu acho alguma mulher interessada em fazer pit stop aí só para causar, e dar pau nos mecânicos lá, eles vão ficar pé da vida, né? Acho que até uma importante motivacional aí no treino de pit stop na oficina. Vou pensar seriamente nisso. Mas o meu sonho é esse, né? Mais mulheres no automobilismo. Meu sonho é eu estar viva e ver uma mulher na Fórmula 1. Nossa, acho que eu ia torcer muito, 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 muito. E é isso, né? Poder acompanhar e ver mais passos sendo dados para a gente poder ter uma representatividade maior dentro do esporte, né? Esse é o meu sonho. É engraçado porque são dois tipos de ver. A gente evoluiu muito. A gente tem, como você falou, a gente teve a Bia na Stock, agora na TCR. A gente está tendo a Aurélia na Fórmula 4. A gente tem Bruna Tomazelli. A gente tem também na Porsche Carol Aranha, né? Teve um time só de mulheres ano passado na Porsche. Isso! Mas a gente, exatamente, a gente quer mais. A gente quer, no mínimo, a igualdade, sabe? Para falar o mínimo. Então, eu acho que, assim, a gente está evoluindo, a gente só precisa não desanimar, não desistir. Isso Nós aí. vamos, galera, mulheres. É muito legal mesmo essa conversa. Eu tô aprendendo tanto quanto a gente aprendeu juntas lá no Velocitar, que realmente é muito legal conversar com esse outro lado, né? Sem ser o piloto, sem ser a pessoa que está ali, quem está trabalhando de segunda a sexta em outra parte, enfim. E ainda sobre isso, você comentou lá no Velocitar, uma das coisas que mais me marcou também foi o que a Gabi já comentou da questão dos dados. Que vocês não têm ali em tempo real, então vocês têm que puxar os dados, depois ver, depois já ir para o próximo treino, já ir para a corrida com os dados que vocês têm. Enfim, é tudo muito rápido e é tudo muito desafiador, né? E você teve muito contato com tecnologia de ponta, como você comentou nas suas experiências na Fórmula 1. Então lá é um mundo completamente diferente e a Stock Car está vindo, caminhando aos passos para trazer todas essas tecnologias. Enfim, é a maior categoria do automobilismo brasileiro, então a gente pode esperar muito disso. Mas mesmo assim, mesmo você tendo tido essa experiência na Fórmula 1 e agora estando na Stock Car, com toda essa diferença de tecnologia, enfim, qual que é o seu principal desafio como engenheira da Stock? Já ter tido essa experiência em outros locais, em outros tipos de tecnologia, qual que é o principal desafio de trabalhar na Stock hoje em dia? Então, essa é uma pergunta bem bacana, né? E hoje, eu sempre falo que a gente é feliz e não sabia, né? O famoso é feliz e não sabia. Quando eu comecei a Stock Car, gente, vocês não têm ideia. Tinham 4 treinos livres no final de semana. Os treinos eram de 1 hora. Então, nossa, a mola era livre. Tinha tanta coisa para brincar. E ao longo dos anos, por questões, orçamentárias, 2, para realmente chegar no nível de competitividade que a Stock Car tem hoje, de pilotos brigando por milésimos de segundos, eles foram restringindo cada vez mais. Então, hoje eu tenho 2 treinos livres de 30 minutos, que para quem não conhece, não entende, você vê um lugar que eu estava tipo Velocitar, onde eu, né, com o tempo de volta que tem lá, com o tamanho da pista,
calculando a volta in, a volta out, eu podia dar, sei lá, no máximo 4 saídas, né? Eu até cheguei a falar isso para vocês. Então, você chega lá, sai com o carro, aí você para, aí você pode mexer uma coisa, aí você sai de novo, aí você pode mexer mais uma coisa. Então, é muito pouca coisa para se mexer em só 2 treinos, que normalmente são em opostos, assim, do dia. Um é sempre de tarde, o outro é sempre de manhã cedo, então já muda bastante coisa. Você tem que ter muito discernimento na hora de analisar os dados, por essa diferença de condição climática que sempre tem. Então, o maior desafio é esse, né? Você conseguir processar tudo que você gera de informação. Que é isso, a gente tem os dados, a gente tem o feedback do piloto, a gente tem a câmera on-board, a gente tem os tempos da cronometragem, né? Os trechos que o carro fez. É muita coisa para você processar também com uma quantidade de pessoas limitadas. Para quem não sabe também, ao longo dos anos, a Stock Car foi limitando a quantidade de pessoas que são permitidas trabalhar na equipe. Hoje a gente está limitado a no máximo 12 pessoas. Então, sendo que você precisa, né, assim, dos mecânicos, 2 mecânicos para o carro, um cara só para o pneu, e aí você acaba ficando com um corpo técnico reduzido. Eu até acho que o nosso corpo técnico é muito forte, porque eu tenho... nós somos 4 engenheiros, além do meu chefe, né? Eu diria que a gente é 50% aí da equipe, os mecânicos com o pé da vida, né? Porque a gente não faz carregamento nem descarregamento, né? Então eles estão completamente na desvantagem. Quanto mais engenheiro entra, mais os mecânicos ficam tristes, né? Porque também o nosso horário às vezes não permite ajudar no carregamento e descarregamento. Mas é um desafio muito grande, porque você tem muita coisa para olhar. Você tem os sinais vitais do carro, você tem a performance do piloto e a performance do carro. Então, são análises distintas em momentos distintos. Além disso, você tem que estudar com o piloto, né? Para isso que o engenheiro de dados, a função principal deles é essa. E toma muito o tempo deles ficarem processando os dados e os vídeos com os pilotos. Por isso que é bom, e eu falo para todo mundo que quer trabalhar com automobilismo, você começar como engenheiro de dados, porque é uma base incrível. Apesar de hoje eu não ser a minha função principal, enquanto o meu engenheiro de dados está conversando e estudando com os pilotos, eu consigo ajudar ele olhando os sinais vitais, porque ele não tem tempo de olhar tudo, né? E ao mesmo tempo é o que eu falei, o carro não pode quebrar, o carro não pode falhar. Então, é bom você ter os outros engenheiros acessando os dados e aí cada um está analisando uma coisa diferente. E esse é o maior desafio hoje, é você fazer mais com menos, né? Cada vez a gente tem menos tempo, menos pneu e tendo que, né, ter o mesmo resultado e a pressão cada vez maior. Então, eu diria que hoje, na Stock Car, o maior desafio é esse. Olha, eu espero que todo mundo que esteja assistindo fique com a mesma impressão que eu tô agora, que é que a gente nunca mais vai ver Stock Car da mesma maneira. Porque antes a gente assistia lá os 2 treinos e enfim, analisava da nossa maneira sem ser engenheiro. Falava, nossa, mas já tem que ser o próximo treino, vamos, quero ver, tô ansiosa e tudo mais. Agora eu tô com dó, entendeu? Que é tão curto esse período de tempo para vocês analisarem, fazerem tudo e realmente ter essa perspectiva, dá uma perspectiva diferente para a gente também, né? Da gente ver tudo aquilo, principalmente a gente estando lá com você. Então, todas as meninas que estão assistindo, por favor, participem desse projeto também, porque é totalmente diferente. O que a gente assiste ali na TV não é a realidade dali de dentro, como que funciona, mas é muito legal ver ali dentro. É tão legal quanto a gente assistir na TV, né? Ver a preparação, ver como que vocês estão trabalhando, todo mundo correndo ali, no final dando tudo certo ou dando tudo errado também, já correndo para a próxima. Então, essa é uma parte muito legal e eu imagino que realmente seja um desafio muito grande. Mas essa parte de engenharia de dados é realmente muito interessante. Um dia a Stock Car talvez possa ter uma telemetria assim em tempo real, que vai ser um novo desafio para todo mundo também, entendeu? Então, cada vez mais vai se adaptando. Eu diria que mais em breve do que as pessoas imaginam, né? Porque esses rumores do carro novo não vai ser para o ano que vem, mas eu já escuto rumores bem fortes de que o próximo carro, quando a gente mudar o sistema, de que vai ter telemetria. Então, olha, esse realmente é uma notícia bem legal. Imagino que muda muita coisa. E essa é uma outra curiosidade, né? Quando vocês recebem essas notícias de mudança no carro ou mudança de tecnologia, como que funciona? O time inteiro se reúne para vocês debaterem como que pode ser, como que vai ser no futuro? Como que funciona essa parte de gestão de crise, assim, entre aspas? pois é, isso é uma coisa muito bacana também, que dentro da Stock Car,
tem uma associação dos chefes de equipe e a promotora do evento está sempre em contato com essa associação para buscar opinião, para fazer brainstorming, para trocar ideias, né? Para quem não sabe, os regulamentos, todos os anos, o regulamento tanto técnico quanto desportivo é feito uma prévia, é enviado para as equipes, os engenheiros analisam, dão sugestões. No fim do ano, a gente também sempre dá sugestão do que tem que mudar, do que tem que ser mais rígido, do que tem que ser alterado. Então, a gente está sempre discutindo esse tipo de coisa, né? Obviamente, o carro novo já surgiu em vários assuntos. Um dos principais assuntos, é que nem você falou, é gestão de crise. Por quê? Porque um carro 100% novo, imagina, vai ser muito caro. E tem peças que são muito boas desse carro atual, que continuam boas, que a gente quer reaproveitar, né? Então, está sempre tendo ali algum tipo de colaboração entre os engenheiros de equipe, passando para os chefes de equipe, passando para a promotora do evento, de como a gente pode contribuir, né, para fazer o carro novo, etc., tentando aproveitar, fazendo uma relação ali de custo e benefício, né, de ter um carro novo, mas podendo reaproveitar certas coisas. Então, eu diria que toda vez que tem um assunto desses, a gente chama uma reunião de emergência, junta lá todo o corpo de engenharia, ainda mais a gente que é uma equipe dupla, né? A Matheus e a Matheus Vogel, então são duas equipes, vai todo mundo para a sala de reunião e a gente fica horas lá batendo bola, trocando ideia, fazendo lista do que a gente tem que estudar. E assim, é muito bacana esse intercâmbio, porque dessa forma as equipes são ouvidas. Porque às vezes o promotor do evento, o pessoal que faz as regras, é engraçado, né? Mas muitas vezes essas pessoas nunca trabalharam com o carro de corrida em si. Então, eles não entendem as limitações, eles querem ditar as regras, mas eles não entendem certas limitações. Por isso que eles consultam a equipe, né? Então, é muito importante essa parte da gente poder ter a nossa voz, poder dar a nossa opinião, para também controlar, né? Eu diria que o promotor do evento precisa tanto das equipes, quanto as equipes precisam do promotor do evento para continuar tendo um campeonato saudável, com bastante carro no grid, que é o que a gente tem hoje, né? Exatamente, né? Todo mundo quer sempre ter as tecnologias mais, mas a gente tem que olhar um pouquinho para a realidade e ver o que é possível fazer, e por isso que é tão importante, né? Escutar as equipes, exatamente. E é muito legal saber que existe essa comunicação, assim, com a categoria, né? Que às vezes a gente acha que é tipo, não, 5 pessoas ali decidiram e vai ser isso aqui, entendeu? Equipes se virem para vocês fazerem isso daqui dar certo, mas legal saber disso. E estamos ansiosa para ver esse projeto do carro novo, como que vai ser, enfim, vai ser muito legal. A gente também, se eu souber de alguma coisa, até conto para vocês, mas por enquanto está um mistério. Aguardamos ansiosamente. Bom, a minha próxima pergunta é que você tem um repertório incrível de categorias, você trabalha na maior do automobilismo brasileiro, você teve experiência na Fórmula 1, enfim, você teve várias coisas muito legais para contar na sua carreira. Mas você também comentou que a rotina é um pouco maluca, né? De você realmente ter que dar a sua vida ali para fazer o automobilismo. É por amor, mas você tem que sacrificar muitas coisas. Enfim, sobre tudo isso que a gente já comentou. Quais são os seus planos para o futuro? Tem alguma categoria que você ainda quer participar? O que você está traçando aí para a sua carreira no futuro? Bom, eu diria assim, por ter começado na Stock Car, que é a maior categoria no Brasil, não tem muito assim para onde ir. Eu já estou numa equipe top, sabe? Eu sinto que eu já conquistei muita coisa do que eu gostaria de conquistar para poder hoje ter uma vida saudável, equilibrada, poder curtir minha família e curtir o meu trabalho, que é isso, demanda muito tempo, a gente se doa muito. Mas é isso, a gente gosta tanto do que faz que não é tipo um sacrifício, né? É realmente só você se policiar para manter o equilíbrio, né? Porque você é apaixonado por carro de corrida, mas não necessariamente seu marido e sua filha também, né? Mas não quer dizer que assim eu parei por aqui. Eu estou sempre querendo buscar novos projetos. Por exemplo, hoje em dia eu estou me doando muito para essa causa de atrair mulheres para dentro do automobilismo, sabe? Tô querendo fazer vários planos, assim. Eu tenho o sonho de poder palestrar nas universidades, principalmente de engenharia, e abrir esse campo, esse caminho para as mulheres, sabe? Contar como é que é,
né, falar um pouquinho sobre isso, sobre a mulher na engenharia, sobre a mulher no automobilismo. Tenho vontade de trabalhar com categorias de corridas de longa duração, mas longa duração mesmo. Eu pude, em 2019, acompanhar a Bia nas 24 horas de Daytona, e eu tenho mais 2 na minha wishlist, que são as 24 horas de Le Mans e as 24 horas em Nürburgring também. Então, eu estou aqui traçando planos e metas e quem que eu vou encher o saco para deixar eu ir participar da corrida, né? Ajudar como der. Obviamente, não dá para você fazer a temporada, né? Não, infelizmente, não dá para conciliar. E é muito difícil também, né? É um ramo muito competitivo. Então, para você conseguir uma equipe lá fora que vai querer te trazer do Brasil do jeito que as coisas estão hoje, é difícil também. Mas eu tenho essa vontade aí de correr atrás e fazer mais provas de 24 horas, porque eu achei uma experiência incrível. Pretendo muito também. É que assim, hoje trabalhando tempo integral na oficina é difícil, viu? Conciliar tudo. Mas eu acho que à medida que a minha filha for crescendo também, for dependendo cada vez menos de mim, eu vou chegar num ponto que eu vou poder voltar a fazer mais de uma categoria, né? Que nem no passado eu fazia GT3 e Stock Car. E aí o meu sonho também está no meu plano, é nesse futuro próximo, né? Daqui a uns 4, 5 anos, poder ir fazer uma outra categoria com uma piloto mulher, mas eu estou focada nisso, entendeu? Tem que ser uma piloto mulher e poder acompanhar e fazer essa dupla aí, que nem eu tive essa dupla com a Bia, de mulher engenheira e piloto engenheira, né? Que eu acho incrível. Então, eu diria que sim, minhas metas para o futuro são alcançar esses pequenos desejos aí, que estão aqui no meu radar. Ai, adorei saber disso. Com certeza, quando você estiver lá, a gente vai estar lembrando dessa conversa, vai estar torcendo por você. Então, mas muito legal. Essas provas de longa duração devem ser um esquema totalmente diferente, né? Do que você fazer uma corrida, assim, no fim de semana, de temporada mesmo, deve ser muito diferente, mas com certeza deve ser um desafio super legal. E mais um checkzinho aí para sua listinha, que com certeza vai vir. Bom, a minha próxima pergunta é uma pergunta que a gente faz para todos os pilotos, então a gente deu uma adaptada aqui, que eu fiquei muito curiosa para saber. Alguns pilotos, eles têm alguns rituais antes de entrar no carro, né? Então a gente já escutou de tudo aqui, que você pode imaginar, você também já deve ter visto muita coisa. Então tem gente que dá 3 pulinhos, que faz todo um esquema no fim de semana, enfim, toda aquela coisa. Você, como engenheira, tem algum tipo de ritual antes do fim de semana de corrida também? Olha, eu não tenho. Eu acho engraçado, já me fizeram essa pergunta várias vezes e eu fico pensando assim, pô, gente, mas não tenho nem uma mandingazinha, mas não tenho, né? Mas assim, ritual antes de ir para a corrida, não. Mas eu vou te falar, o que eu rezo na largada, sem brincadeira, se você olhar para mim na barraca de cronometragem, eu sempre tô ali tensa. Normalmente eu tô assim, ó. Quem presta atenção, normalmente eu tô assim na largada, porque literalmente eu tô ali no Pai Nosso, na Ave Maria, para sobreviver à primeira volta. É muito tenso. Para mim é o momento mais tenso, é a largada. E aí eu tenho essa coisa de que eu fico ali completamente tensionada e focada e pedindo, né, a todos os deuses do automobilismo para o meu carro sobreviver à primeira volta. Mas fora isso, superstição, ritual, eu não tenho. Eu vou dizer assim, o time também não tem. Já perguntei isso para os mecânicos também, mas ninguém tem. É mais uma exclusividade dos pilotos, então, que são Sim, super os pilotos, aí você vê ali que os caras têm uns toques ali, tem as manias deles. Sim, mas é legal saber disso também, de qual é o momento mais tenso que você sente, porque tem muita gente que sente também aqui, de assistindo de casa ou assistindo de lá, que a largada é tipo, meu Deus do céu, alguém me ajuda nesse momento, entendeu? E você que está dentro de uma equipe, você está olhando ali para os seus pilotos, mas é claro que você está rezando ali para o bem de todo mundo também, mas é super tenso, a largada é um dos principais momentos, assim, da corrida. Mas muito legal saber que, assim, você não tem um ritual, mas você tem ali uma superstiçãozinha ali no momento da largada, você faz a sua reza, entendeu? É um ritual seu mesmo. Isso aí. E bom, a gente vai chegando na nossa última pergunta. Esse papo aqui tá incrível, assim, a minha cabeça tá explodindo de tanta informação legal. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo também esteja absorvendo essas informações incríveis que você está passando pra gente.
Mas essa também é uma informação uma pergunta, né, no caso, que a gente faz para todo mundo, que é qual é o seu momento favorito no automobilismo? Pode ser uma coisa que você viu, que você trabalhou, no caso, você comentou que a sua semana preferida é a da Fórmula 1, mas tem algum momento específico ali do automobilismo que você fala assim, não, esse aqui é o maior de todos, que é o que mais me marcou. Então, essa do momento, eu não vou esquecer nunca, que foi o que mais me marcou, né? Obviamente que todas as primeiras coisas são marcantes, né? Seu primeiro emprego, sua primeira vitória, mas o que mais me marcou foi quando eu fiz essa transição, porque eu trabalhava numa equipe pequena, eu comecei numa equipe pequena, na época só tinha um carro, depois chegou a ter 2 carros. E quando eu mudei para a equipe do Andrés Matheus, que era uma equipe top, foi assim uma pressão incrível. Eles estavam abrindo mão de um engenheiro estrangeiro, super gabaritado lá, estavam abrindo mão dele e me colocando no lugar. Então, assim, a pressão por resultado, os pilotos, na época era o Kaká e o Daniel Serra, o patrocinador era a Red Bull. Então, você imagina a reticência de todas essas pessoas da troca que tinham feito, né? Do engenheiro gringo para uma mulher. E é isso, eu fiz a transição de engenheira de dados para engenheira de pista, para ter mais responsabilidade sobre o carro. E nessa minha primeira temporada na equipe Amateis, né, defendendo a Red Bull com o Kaká e o Daniel, a primeira corrida foi no Velopark, que é a nossa próxima praça, e a gente fez uma dobradinha. E eu lembro que o Andrés virou e falou: Raquel, eu quero que você vá no pódio. Gente, foi acho que o momento mais... Foi a primeira vez que eu tinha subido no pódio, né? Porque antes disso eu era engenheira de dados, então imagina, engenheiro de dados nunca sobe no pódio. E ali eu estava como engenheira do carro, na primeira corrida do ano, fazendo P1 e P2 com os nossos pilotos, e ele falando para eu subir no pódio, assim, eu não acredito... acho que eu estava no Nirvana, acho que eu estava mais feliz do que o piloto que ganhou, sabe? Eu tava ali, sabe aquela coisa que você vai no automático e você nem acredita? Eu não sei como é que eu não caí do pódio, de tão emocionada que eu tava, sabe? Eu acho que isso me marcou para sempre, essa primeira subida no pódio. Espero que tenha muito mais e muito mais engenheiros também subindo no pódio, porque realmente, quando a gente vê os engenheiros subindo, eles são os que mais comemoram, né? Mais do que os pilotos, porque o piloto tá assim, tipo, eba, o engenheiro tá, isso é muito engraçado, é a melhor parte que tem, é ver os engenheiros subindo, e espero que você suba muito mais vezes, e assim, a gente só deseja o melhor para você. Assim, a experiência que você trouxe para a gente foi incrível. Essa entrevista foi incrível. Muito obrigada, de verdade. Assim, a gente não tem nem palavras para agradecer. E espero que você tenha gostado também. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. Essa foi a nossa entrevista com a Raquel. Espero que todos tenham gostado. E até a próxima.